Muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito gostoso: toque, carinho e afeto. Fica aqui se tu quer entender sobre isso. Hoje o Papo Tântrico traz uma massagista, uma pessoa muito especial, a Grazi, e ela vai responder como que o amor e o toque e o afeto se correlacionam junto com a massagem. Obrigada, Mauro, pelo convite. A massagem, ela entra dentro desse lugar. Eu sempre tive esse olhar da massagem como esse autocuidado, né? Esse momento de reencontro com você, esse momento de pausa de você estar em contato com você mesmo, recebendo, né? E depois, aos poucos, conforme eu fui entendendo mais sobre essa relação do corpo e da necessidade mais primária, assim, desse ser que precisa do toque, do contato, eu entendi, assim, né, que a massagem, ela pode ser uma ponte para um resgate, não só desse auto-amor, mas dessa permissão da pessoa também permitir abrir espaço para receber o afeto, né? Eu percebo assim que muitas pessoas, elas querem ser amadas, elas querem amar, elas querem tocar, elas querem ser tocadas, mas existe um bloqueio nesse lugar, né? Entre o que eu permito e o que realmente eu internamente ou de forma oculta eu não consigo. Então, esse trabalho com a massagem, ele pode trazer, né, dependendo do formato como você faz esse atendimento com a massagem, ele pode trazer abrir espaço para que a pessoa possa voltar a sentir o afeto e o amor através do toque, né, através da pele, através da respiração, através do sistema nervoso. É isso que eu vejo, assim. Uma das coisas mais bonitas que eu quero falar para você que está aí é o nascimento do amor. O amor, ele nasce do toque, do carinho e do afeto. Se tu for pensar bem, um bebezinho, quando você toca num bebê, o que acontece no bebê? O cérebro do lado esquerdo, o cérebro emocional começa a nascer, começa a ser estimulado. Diferente de quando você só olha para um bebê ou quando você só fala para um bebê. Quando você olha e fala para um bebê, só o cérebro do lado direito, responsável pela razão, é estimulado. Agora, tocou no teu bebê, você abraçou ele, fez contato pele a pele, o amor começa a nascer. Ou seja, todo o cérebro, toda a neuroplasticidade do lado esquerdo começa a nascer. Daí você vê a importância do toque, do carinho, do afeto, da massagem. Então, a massagem, ela está muito ligada com o nascimento do amor em você e do nascimento do contato com o outro. Quando a gente ama alguém, normalmente a gente quer encostar nele, a gente quer abraçar ele, a gente quer estar junto dele. A função do toque é estimular essa parte mais primitiva do nosso cérebro e também essa parte que a gente precisa do amor para se constituir enquanto pessoa. A massagem chega a ser essa porta para esse lugar. Mas assim, então por que se a massagem é todo esse carinho, todo esse afeto, por que ela às vezes pode tocar em pontos de trauma para essa pessoa? Porque eu acho que é muito interessante esse olhar, né, falar sobre o afeto e sobre o amor, que é algo realmente muito lindo, muito especial, mas muitas vezes para algumas pessoas esse é um tema que tem trauma, né? Quando tu tá falando da primeira etapa da vida, quando tu fala desse lugar do bebê, da criança, que tem esse momento inicial da vida, desse contato, desse amor, onde a criança é só afeto, é só corpo, né? Aquela criança ali não tem ainda a parte cerebral formada. Essa criança às vezes entrou num processo ali de não sentir que recebeu o amor o suficiente, né? De não sentir que foi cuidada, acolhida e amparada dentro desse lugar do olhar, dessa relação inicial da mãe. E essa informação, ela fica retida dentro, né? Desse ser, dessa parte nossa mais sensível. Quando um cliente chega dentro da sala,
sala, assim, eu sempre olho para aquela pessoa que chega com aquela informação atual de adulto, com as suas tensões, com as suas questões atuais, mas por trás de tudo aquilo existe esse corpo desse bebê ainda, esse corpo dessa parte mais sensível do ser, que busca por esse afeto, busca por esse contato, busca transformar essa relação com isso, né? A pessoa está buscando ali aliviar uma tensão e aliviar uma dor, mas o que tem por trás do que ela busca realmente? Ela busca voltar a sentir segurança, ela busca voltar a sentir afeto, contato, amor através do toque. É isso que eu percebo, assim, sabe, dentro da massagem. Não sei exatamente se eu respondi a pergunta que tu fez. Eu adorei essa parte da segurança, do contato e do afeto. Quando a gente nasce, se for pensar, é exatamente isso que um bebê quer. Na verdade, a formação do vínculo nasce ali na primeira infância, já quando você é um bebezinho, porque para você sobreviver, você precisa do vínculo afetivo. Você precisa do contato e do afeto. Você precisa disso. Até tem algumas pesquisas que, se você for ver sobre amor, pegaram os macaquinhos e colocaram duas bonecas. Uma boneca era a boneca de ferro, ou seja, não tinha como ter um contato com aquela boneca. E a outra boneca era uma boneca toda fofinha, toda gostosinha, acolchoada, toda bonitinha. A boneca de ferro tinha comida. Ela dava comida e tinha um pote de comida para os macaquinhos. A outra boneca só tinha essa pelúcia, esse contato, esse afeto. Adivinha aonde o macaquinho ficou? Na boneca que era peluciada, que tinha carinho e que ele sentia de certa forma abraçado, mas era só por causa da textura dela. Então, nessa primeira formação, com esse estudo da boneca de ferro, a gente conseguiu comprovar que para os macaquinhos era mais importante o contato, o afeto, o vínculo, mesmo que se fosse uma boneca toda de algodão, mais peluciada, do que a comida. Porque isso era uma necessidade de sobrevivência na primeira infância, logo que nasce. Então, criar esse ambiente, quando a gente for dar uma massagem de segurança, de que a pessoa pode ter a voz dela, de delicadeza para a pessoa, de você entrar num lugar com construção de espaço de segurança, é a primeira porta para o amor. O amor, ele vai nascer da segurança, não da insegurança. Quando você for dar uma massagem, por exemplo, é muito importante de você ter acordos bem estabelecidos. Por exemplo, se eu falar para parar, você para. Se eu falar que não dá, você para. Então, quando você for dar uma massagem ou receber uma massagem, ter essa comunicação clara é uma das coisas que vai ajudar você a criar um espaço de segurança no atendimento. Quando a gente atende alguém, primeira coisa talvez seja uma comunicação clara, onde o limite do outro é respeitado, onde você não vai realmente invadir a dor do outro, ou você vai até onde a pessoa pode. Isso eu falo principalmente para encontros amorosos também. A gente vai até onde dá para a pessoa, até onde é seguro para a pessoa, porque quando a gente cria esse espaço de segurança, igual a Grazi estava falando, a gente cria um relaxamento já no sistema nervoso da pessoa, e isso é o primeiro toque. O primeiro toque de gentileza, às vezes é no jeito que você acolhe alguém quando chega para o atendimento, ou quando você traz alguém para o teu campo, você criar esse espaço. Sim, e é engraçado, né, porque é um tema tão importante, tão necessário, ter esse cuidado com o outro, como um olhar para ele de uma forma inteira, né, um ser inteiro, não só um ser muscular. E normalmente, eu que tenho várias formações, tenho vários cursos em massagem, eu vejo que esse não é um tema muito abordado, não se fala muito desse cuidado, né? E percebe como existe um lugar de vulnerabilidade quando a pessoa chega num contexto
de ser atendido por alguém, ela vai precisar se desnudar, né? E a outra pessoa vai estar ali olhando para ela. Então tudo isso tem uma informação retida. A pessoa tá ali, ela tá buscando por essa massagem, mas ao mesmo tempo ela tá com toda aquela vulnerabilidade. Ela tá nesse espaço de não tem uma segurança completa. A pessoa não sente isso. Então, quando a gente entende que a gente precisa propor para essa pessoa essa comunicação, não só que ela tenha um ambiente confortável e gostoso para ela ficar agradável, mas esse ambiente onde essa parte dela que é invisível, que é o sistema nervoso e todas as informações contidas dentro daquele corpo, todas essas histórias, esses registros, a gente conversa com essa parte sutil dessa pessoa que vai gerando nela de forma inconsciente esse lugar interno de uau, é seguro eu relaxar aqui, e aí então eu posso ir ao encontro do outro, né? E quando tu falou, né, essa história do macaquinho, eu acho isso tão rico, né? Esse lugar do afeto e da presença, nós como mamíferos, nós como seres animais que busca, o ser humano é o único animal que não consegue sobreviver sem o adulto ali perto durante mais tempo, né? O animal que mais precisa do outro para poder sobreviver. Então, para te ver como tem essa necessidade humana de presença de um outro ser para que eu possa ter vida, para eu poder sobreviver. Então, essa questão do afeto, da presença, da segurança que o outro me proporciona, tem a ver com esse lugar mais primitivo do ser, que eu preciso sobreviver. Eu preciso do outro, do contato, da presença do outro para sobreviver. E claro, daí hoje a gente está nesse lugar de adulto, a gente não consegue entender isso, né? Eu dou conta da minha vida e tudo, mas existe uma comunicação que é essa comunicação sutil, essa comunicação oculta, que está registrada dentro do nosso ser, assim, o quanto nós precisamos ainda desse afeto, desse contato, dessa presença, dessa segurança, e que muitas vezes a gente vive numa sociedade que não tem esse cuidado, que não tem esse olhar, que não tem esse afeto, né? E aí essa ideia de construir esse olhar voltado ao trauma, e o trauma não dentro de um lugar claro que tem, né, todas as questões de experiência com o trauma dentro do lugar de choque, mas eu digo esse trauma mais inicial da vida, né, que é essa experiência onde aquele ser primáriozinho, assim, sensível, não pôde naquele momento estar totalmente seguro e entregue naquele colo por algum motivo, né? Porque às vezes a mãe tá ali numa demanda emocional, com um problema familiar, e ela tá ali cuidando daquele bebê, mas ao mesmo tempo ela não tá ali, ela não tá totalmente presente. Então tem o toque, tem a presença, tem o contato, mas ao mesmo tempo a mãe tá num outro processo. E aí aquela criança tem aquela informação retida ali, né? Fica corporalmente dentro daquele corpo. E aquele ser inicialmente tem essa informação de que não é possível relaxar, não posso sentir prazer, né? E aí eu queria saber de você, assim, desse lugar, né, que você trabalha com a massagem, desses traumas que são mais da experiência da pessoa um pouco mais... não digo adulta, mas mais madura, né? Não desse bebê, né? Mas esses traumas sexuais, né? Desse contato, do toque, mas nessa parte onde o corpo já experienciou outras coisas, a musculatura já está mais elaborada e mais formada. Como é que é essa relação, né, dessa etapa inicial, que a gente estava conversando até um pouco antes, né? Que é onde tem toda essa maturação dessa primeira etapa da vida, onde o corpo ainda está em formação, e esse trauma, essa informação ali inicial. Não sei se eu consegui trazer a pergunta. Eu vou responder essa pergunta para vocês de uma maneira bem prática. Quando a gente vai atender alguém com massagem, por exemplo, ou vai fazer um atendimento de tantra, a gente tem que começar a olhar alguns aspectos, né? Quando só da pessoa chegar ali dentro do consultório, né? A primeira coisa, às vezes a pessoa vem para uma massagem e você estava falando assim que o ato de desnudar-se é um ato bem vulnerável. Então, quando a pessoa vai receber a massagem, você fala do tipo, vamos agora
se despir para começar a massagem, só nesse momento, e é um momento assim que o terapeuta é meio complexo, que tu não pode ficar olhando assim aquele olhar, mas também é um momento que o cliente vai revelar já a primeira couraça dele. Ali você já vai saber. Se ele tirar muito rápido, afobado e com uma certa insegurança, você já fala assim, provavelmente essa pessoa tem um trauma de hiperativação. Provavelmente essa pessoa está fazendo aquilo meio no antifóbico, para não entrar em contato com o que significa se desnudar-se. E aí você já começa a ter o primeiro rastreamento, e é só corporal. E acho que você já deve ter visto isso várias vezes. Ou pode acontecer até pelo contrário. A pessoa tem uma certa... em vez de tirar rápido, tira devagar, e tem um certo medo e um resquício do outro lado. Então ali você já começa a ter o primeiro sinal de como é isso. E várias vezes nesse lugar, várias vezes eu já falei para a pessoa, o que você está, quando você tira a roupa ou você se prepara para massagem, isso nem estou falando de nudez total, às vezes uma massagem que não é genital também. Como que a pessoa se sente, qual o conforto que ela tem no corpo dela. A maioria das pessoas hoje, e quando a gente vai fazer amor, isso se torna ainda mais complexo. Várias vezes eu já tive encontros que a pessoa fala do tipo, olha, meu corpo é assim, meu corpo é assado, antes de tirar a roupa. Como se eu fosse analisar alguma coisa ou ter algum julgamento sobre aquilo. E a gente vive um mundo onde a estética é muito massacrada hoje em dia. A gente tem que ser de tal forma. E a gente, na verdade, não precisa ser. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? A gente começa a notar o trauma antes da gente tocar, nas atitudes que vêm antes. Quem atende, quem se relaciona, se você for olhar para a pessoa, a gente começa antes, até no jeito que ela conversa com você. Até se ela tem uma voz mais acelerada, provavelmente ela está em movimento mais adrenérgico, mais ou de fuga ou de luta. O que quer dizer isso? Só para entender o que vocês estão aí. Alguém me ameaça. O que eu quero fazer? Eu quero fugir ou lutar. E aí o corpo vai estar mais adrenérgico, vai estar mais intenso, vai estar com mais essa função dentro dele. Vai estar com essa adrenalina maior. Vai estar mais forte isso dentro dele. E aí você entra em movimento de fuga e luta. E aí quando tu chega para uma sessão, o que vai acontecer nessa sessão? Eu quero resolver logo, eu tiro a roupa logo. Ou eu me escondo no canto para ninguém ver, ou me cubro rapidamente com aquele lençol que tem lá, ou eu me sinto desconfortável com o toque. Várias vezes isso já começa, e isso pode ter um reflexo no corpo. Qual é o reflexo no corpo que pode acontecer? O corpo se fechar, ele ficar mais duro, você ter uma tensão no corpo, e aí você já vai ver ali no primeiro atendimento. E como que é isso para você, Grazi? Você já vivenciou isso? Como que tu vê esse começo da massagem? Eu achei muito interessante tu trazer isso, porque realmente é um lugar assim que eu vejo muito, na verdade. Realmente as pessoas têm essa necessidade de tirar a roupa, arrancar a roupa e deitar na maca para não ser visto. Principalmente essa parte dos seios, né? Porque a mulher, ela, para poder trabalhar as costas da pessoa, a pessoa precisa despir-se. Então eu percebo esse movimento, assim, né? Da pessoa... Ah, voltou a live. Esse movimento da pessoa ter essa dificuldade mesmo de ser vista exatamente como ela é. E aí me veio, enquanto você estava falando, muito esse lugar do se permitir sentir, né? Uma das coisas que eu mais percebo na massagem é o tempo que eu levava, né? Agora eu tenho esse olhar voltado sobre o trauma, depois de todos esses meus estudos, conduzir essa pessoa a se permitir relaxar antes, né, de terminar a sessão, porque às vezes você passa a sessão inteira fazendo uma massagem na pessoa e a pessoa tá totalmente num estado de alerta, porque como se fosse algo perigoso no corpo daquela pessoa, que daí entra dentro desse tema que você falou, né, do estado de luta e fuga. Essa pessoa tá
extremamente desconectada desse campo do sentir. Sentir pode ser algo perigoso, sentir pode ser algo que me faça lembrar informações em que eu não pude lá atrás lidar com algum sentimento, alguma emoção muito intensa, então eu não quero sentir. E aí a pessoa sempre faz movimentos hiperativados para esse lugar de não estar em contato, seja com o que for, né? Eu procuro evitar o contato. E aí sempre nesse estado de aceleração, esses movimentos rápidos, repentinos, de fuga, né? De sair. Então, ou seja, a pessoa está ali o tempo todo em estado de alerta, mesmo estando numa sessão onde eu estou conscientemente buscando por esse relaxamento. Conscientemente eu estou indo nessa busca de receber um toque, o carinho, o sentir, mas muitas vezes essa pessoa deita na maca e ela tá nesse estado, será que estão me vendo? Será que estão me vendo? Às vezes eu tô tocando na pessoa, eu começo a tocar nela e ela me fala, eu não consegui hidratar meu pé, ou eu não me depilei minha perna, ou seja, a pessoa tá ali extremamente num estado de ativação, em vez de se permitir simplesmente só sentir. Eu estou sendo tocada e eu só quero sentir. E aí é esse lugar da dificuldade que as pessoas têm do sentir, porque elas não querem entrar em contato com essas sensações internas, que todo o corpo se prepara e se move o tempo todo, né? Essas emoções vivas dentro do corpo, que às vezes a pessoa não sabe lidar. E aí ela não pode sentir o desconforto, mas ela também não pode sentir o prazer. Né? Porque é muito essa conexão do prazer e da dor. A pessoa que evita entrar em contato com o sentir, porque ela não quer sentir um desconforto, só que esse corpo, ele se estrutura, ele se remodela para não sentir, não só o desconforto, mas não sentir também o prazer. Então essa pessoa tá ali, tá recebendo, sente a pele, sente o contato, mas ela não consegue realmente sentir o prazer totalmente. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que eu vejo dentro das massagens, o quanto a gente se acostuma a lidar muito mais com a dor do que com o prazer. Para as pessoas é muito mais fácil acessar o contato com a dor do que com o prazer. E às vezes eu tô tocando na pessoa e a pessoa fala, não, pode apertar, eu sei, eu consigo lidar com essa rigidez, com essa dor, vai, pode apertar, aperta que eu gosto. Ou seja, a pessoa, inconscientemente, ela tá ali naquele lugar de que, tipo, eu sei conviver com a dor. Eu consigo conviver com a dor, é um lugar conhecido para mim. Mas aprender a relaxar, aprender a desfrutar, aprender, né, o grande aprendizado da vida, das experiências no prazer, é algo que as pessoas se desconectaram. E é isso que é um trabalho que eu faço dentro do contexto da massagem e que você faz também, né, dentro desse olhar mais tântrico também, né. Uma das dicas, eu quero te dar uma dica para você quando vai receber uma massagem e sente dor. É bem comum. Todo mundo aqui já foi receber uma massagem, que a Grazi estava falando, que às vezes a pessoa sente dor e às vezes sente prazer. A primeira coisa, assim, não evita. Tá doendo? Tá doendo, feio. Não tem o que fazer. Tá doendo, tá doendo. Tenta, em vez de evitar aquilo, mergulhar naquilo. E você aceitar aquilo, mas não se apega, que isso vai mudar conforme você vai recebendo as massagens, normalmente isso vai mudar. Não é evitar, também não se apegar àquilo, é simplesmente, está aqui comigo, eu vou mergulhar nisso agora, e se isso for, isso foi, e se isso veio, veio. Outra coisa que vai ajudar muito você que tem dor quando recebe toque é respira, meu amigo. Tá doendo? Respira grande e profundo, bem simples. Tá difícil? Respira grande e profundo. Outra coisa que eu quero falar é, tem uma emoção junto? Uau, dá graças a Deus, não evita ela. Normalmente toda dor tem uma emoção junto. Se as lágrimas vierem, uau, abençoa, deixa vir, vai passar. Se vier um ódio extremo, uma raiva, um ressentimento, um pensamento, quero matar fulano. Às vezes a pessoa tá apertando lá e eu, quero matar fulano. Mas, tá bom, deixa vir. É uma liberação que está acontecendo. Claro, você vai ter todo o cuidado quando você fizer isso. Se estiver ficando demais,
sobrecarregado para você, overwhelming ali demais esse toque, tu vai falar para a pessoa que está dando a massagem, vai um pouquinho mais devagar para mim dar tempo para eu processar esse sentimento que está aqui dentro de mim. Mas você não evita, mas também você não se atropela, você não passa por cima dos teus limites, você não rompe as tuas barreiras. Isso tanto para quem dá quanto para quem recebe. Porque quando tu vê que a pessoa começa a entrar em alguma emoção, alguma situação, se a pessoa não está se permitindo, várias vezes você vai falar para a pessoa, aqui de fora eu estou percebendo que talvez tenha uma emoção junto aqui. Tudo bem você sentir ela um pouco, e você vai fazer uma inferência, porque você de fato não sabe. Quem sabe é quem recebe. Quem sabe, e na verdade, eu como terapeuta, na verdade eu sei muito menos daquele corpo do que ela própria. Então você consegue, aos poucos, trazer essa consciência corporal enquanto você está tocando para a pessoa. E aí você vai, aos poucos, ensinando essa pessoa a como receber, a como passar pelos processos durante a massagem, a como lidar. E aí você tem que ter uma escuta, quem está tocando, uma escuta muito ativa do toque, às vezes, ficou mais duro aqui, pera, que algo está acontecendo, talvez eu diminua a pressão e converse um pouco, ou talvez eu só olhe para a pessoa e tá, o que está acontecendo? Está tudo bem? Posso continuar? E aí você vai aprendendo a lidar com as nuances e as delicadezas do seu corpo. Ai, que maravilhoso. Esse é um aprendizado para quem sente dor. Eu quero falar sobre isso, porque para mim, assim, esse é o tema principal, assim, sabe? Dentro do meu olhar em relação à massagem, e fico muito feliz que você tenha tocado nesse tema, porque eu acho que é esse lugar que eu falei, né, da pessoa que tá ali e tá acostumada a lidar com a dor, ensinar que não é sobre a gente ficar carregando o peso da dor, a carga da dor, a tensão da dor, mas é ensinar esse sistema nervoso, ensinar esse corpo, ensinar essa pessoa que aprendeu e se constituiu corporalmente para lidar com a dor, ensinar ela a atravessar isso dentro do lugar mais confortável possível. Como é que eu faço para encontrar o conforto dentro do desconforto? Né? E aí tu trouxe esse tema da respiração, que é o condutor-chefe dentro do processo. Sem respiração não tem como acessar o conforto dentro do desconforto, né? Respiração, ela é essa massagem interna, né? Dentro dos órgãos e dentro de todo o corpo, assim, esse estado de fluidez que vai permitindo o corpo encontrar mais fluxo interno para encontrar esse lugar de leveza, para ultrapassar o desconforto, né? E aí dessa condução, quando a pessoa tá ali passando por um desconforto, sentindo uma dor em algum lugar, você vai passar ali e o corpo já fisga. Essa escuta, essa sensibilidade de você tá ali percebendo o que está sendo sentido, essa pessoa trancou ali, né? Porque a tendência é, eu sinto desconforto, o primeiro movimento que eu faço é segurar, é prender. E exatamente quando a pessoa faz isso, aí já mostra essa tendência que a pessoa tem nessa fixação de estar em contato com a dor. Eu quero tirar essa dor, mas ao mesmo tempo eu tô fixada nela, eu não consigo soltar. Então volta um pouquinho e volta de novo naquele lugar, porque a tendência que a gente percebe em muitos massoterapeutas é: eu entro em contato com uma dor, o cliente não gosta de sentir a dor, eu evito de entrar em contato com aquilo. Só que aí a gente não tá conseguindo realmente fazer o processo de liberação. Eu tô fugindo daquilo. Ou então eu vou e massageio e prendo, e aí a pessoa tá ali toda dura, passando por aquela tensão, gerando outras tensões, gerando outros estados ativando outras informações no corpo, gerando mais tensão. Então, o que eu trabalho, assim, né, conduzo, junto com a respiração, e tem um outro lugar que eu vejo como essencial dentro desse estado de relaxamento, que é a expressão através da voz. Por quê? A maior parte que eu vejo dentro das tensões de couraça, de aprisionamento dentro desse corpo, é
a pessoa não poder ter essa autenticidade de ser ela mesma, esse impulso visceral, essa força interna que vem, onde eu posso ser eu mesma, me expressar, falar e deixar livre esse movimento autêntico que tem dentro de mim, e eu dentro do meu corpo não posso viver isso por várias questões de educação, social. Então o meu corpo foi se modelando para aprisionar, aprender, segurar. Então quando eu preciso soltar, relaxar e expressar, eu não tenho espaço interno, tá tudo preso, né? É como se fosse mesmo cintos que vão apertando essas musculaturas, respiro menos e tem menos fluxo de vida acontecendo dentro do meu corpo. E aí o que eu faço nessa condução, né? A gente vai conduzir essa pessoa para respirar, mas exalar o ar, soltar o ar, deixar sair, esvaziar toda essa tensão, porque é quase como se fosse uma panela de pressão que essa pessoa vive. Se eu não posso soltar, expressar e ser livre em quem eu sou, eu seguro e aperto. Então, uma das coisas assim que eu trago como exercício para a vida, para o dia a dia, sentiu esse estado de tensão, sentiu esse estado de tô presa aqui, né? A gente, por exemplo, quando vou fazer uma live, vai fazer alguma apresentação, a gente sente esse lugar no corpo, né? A gente se prepara para poder estar aqui. E aí, vai percebendo essa presença, essa tensão no teu corpo, como é que eu posso fazer para relaxar mais profundamente do que só soltar o ar? Soltar a voz. É quase como se você estivesse abrindo a tampinha da panela de pressão para esvaziar toda essa pressão que tem dentro. É isso que eu vejo, sabe? Você soltar a voz junto com a respiração é você poder soltar essa tampinha da panela de pressão para toda essa pressão externa sair. Isso que você fala é de extrema importância, assim. A gente tem que perceber uma coisa. Normalmente no trauma ou na dor a gente fica preso na inspiração. A gente fica içado. Quando tem alguma coisa na nossa vida, algum momento difícil, o que você faz? Faz aqui, ó. E não a expiração. Essa é uma das grandes chaves do relaxamento. A expiração, ela é parasimpático. Ela que relaxa o teu vago ventral. É ela que vai fazer essa liberação do que está tenso. Então, primeira coisa, fisiologicamente você tem que saber que expirar grande e profundo. A maioria das pessoas se prende, acha que respirar para liberação é sobre inspirar. Não, é sobre expirar, é sobre soltar, não é sobre fazer, é sobre ser, é sobre relaxar. É diferente da gente fazer. A maioria das nossas tensões estão presas no fazer, no simpático, na tensão muscular, que é a nossa couraça. Quando a gente aprende realmente a soltar o ar, a gente não está soltando simplesmente o ar, a gente solta outras coisas. Então, esse movimento da expiração, se tem alguém aí que tem asma, por exemplo, asma é uma doença que você fica preso na inspiração. Alguém tem rinite? Inspiração. É para você que eu estou falando. E olha, que já peguei uns 50% da população aí. É sobre para você, você está preso na inspiração. O movimento do relaxamento do pulmão, ele é importante quando acontece isso. E outra coisa que ela trouxe que é bem importante, eu quero acrescentar 3 coisas que é importante para a liberação, que a gente precisa. A gente precisa respiração, movimento. Respirar também tem um movimento que acontece no teu corpo. Por exemplo, quando você inspira aqui, ó, e abre o diafragma e depois tu solta, a tua pelve mexeu, o teu diafragma de cima mexeu, o teu diafragma do tentório cerebral mexeu. Os diafragmas se correlacionam e aí a energia começa a circular. Então respirar, na verdade, quando a gente respira, a gente está mexendo todos os diafragmas do nosso corpo, ou seja, você começa a dar movimento para o teu corpo. A respiração, ela traz esses movimentos dentro do teu corpo. Então respirar grande normalmente implica em você aumentar o movimento, que é algo curativo para você que está passando por um processo de dor. Porque quando a gente passa por um processo de dor, o que acontece com o nosso corpo? Ele, fica duro, rígido e tenso e não move. Então esse movimento que a respiração traz não é simplesmente respirar, é respirar de forma realmente a mover os músculos respiratórios do seu corpo. E principalmente expirar, soltar. E essa
coisa para liberação do trauma durante um toque é bem importante. Tanto para você que recebe, quanto para você que conduz. Sente, por exemplo, quem conduz, vai falar assim, tu pode sentir o ar saindo agora? Observa a tua expiração e o que acontece depois que você expira. Vamos fazer aí junto. Olha, exercício para você, bem gostosinho. Expira 3 vezes, ó. E foca na expiração. Teu corpo relaxou. Olha que gostoso. E solta o ar pela garganta, sente a vibração das cordas vocais. A outra coisa que ela falou agora que eu quero tocar, que era o próximo ponto que eu ia tocar, é o som. O som, a expressão emocional é outro aspecto que tem que ter. Se você tem uma emoção, se você não pôde falar algo, se você não conseguiu dar uma devolutiva e aquilo tá lá, o som é importante. Às vezes não vem a palavra, mas o simplesmente ter o som é outra coisa que é importante. O som, a tua expressão também são importantes. E às vezes não só a expressão do som, mas às vezes uma emoção que venha, uma lágrima que venha. Às vezes você pode não perceber, mas quando eu toco várias vezes, eu vejo que o corpo esquenta ou esfria. Isso é uma emoção que está ali. É um sentir que está ali. Eu estou tocando alguém e vejo que o corpo dela começa a pegar fogo. Eu falo, uau, tem alguma coisa aqui. Às vezes é o esfriar do pé. Tu toca, vai tocar alguém, o pé está frio. Tem uma emoção ali. Qual é essa emoção que está ali? Quem está recebendo ou quem está dando já tem que se ligar. Teve uma diferença de temperatura aqui. Conforme a coisa evoluiu, as coisas foram se mudando. Então, até o calor, a emoção vir, ou alguma fala, às vezes até eu estou recebendo uma massagem, vem uma memória. Uau, eu lembrei daquele dia que eu tive aquele estresse enquanto eu estava recebendo uma massagem. Então talvez isso esteja sendo processado nesse momento e ressignificado nesse momento. Ou você lembra de uma pessoa que você amou. Tem algo sendo processado. Então, na verdade, esse ato que agora eu estou trazendo também, que é muito importante, é a consciência. Você está atento ao que vem na mente, às sensações corporais e à emoção que vem. A consciência é outro fato bem importante durante uma massagem que vai ajudar você a se curar. Ou até mesmo o contrário. Você toca em alguém e a pessoa não está lá. Muito comum, muito comum a pessoa apaga, porque talvez essa seja a defesa dela para lidar com situações difíceis. Então, esse é o outro lado da moeda, que também acontece muito durante o processo de massagem. Muito mesmo. A gente vai tocar e a pessoa fala assim, tu tá sentindo o meu toque? Não. Então tá, então cadê você, né? O que aconteceu? Vamos voltar a sentir aqui? Você pode voltar a sentir as minhas mãos? Para quem trabalha com massagem tântrica, isso é muito importante, porque isso é onde você pode passar os limites daquela pessoa, porque ela perdeu a consciência. Que bom, esse tema. E aí é interessante, né, quando tu fala dessa questão dessa desconexão, né, do corpo, essa dissociação da pessoa não tá ali e não tá ali. E às vezes a pessoa até sente, ela sente a presença da tua mão ali, mas às vezes ela tá num estado de ativação tão grande mental também, que ela não consegue estar presente no que está acontecendo ali no corpo, que é esse lugar do descolamento do sentir que eu tinha falado anteriormente, né? Então, o que acontece? Normalmente a pessoa que está muito no mental, normalmente a pessoa que está muito no racional, que tem pouco espaço interno de respiração, tem trauma no corpo. Tem trauma no corpo. Então, às vezes a gente fala, não, eu não tenho trauma, tá tudo bem, né? Meus pais, tá tudo bem, minha vida tá tudo certo. Respira assim o tempo todo, curtinho. Não consegue, às vezes, estar num estado de relaxamento, sentindo prazer, tem trauma no corpo. E o trauma é dentro desse lugar que é uma informação que chegou,
ou de forma repetida, que você viveu várias vezes, ou de uma forma mais intensa, que você não conseguiu processar, né? E aí o que acontece? O corpo vai entrando nesse estado de atenção, de alerta, de congelamento, e ele fixa ali naquele lugar. Então essa respiração, ela fixa ali naquele curtinho ali da respiração curta, né? Essa pessoa desconecta do corpo e aí perde esse fluxo da pulsação, que é um tema que eu acho assim riquíssimo a gente falar, porque falar de massagem nesse lugar de ampliação de consciência, falar de massagem desse lugar de trabalhar pontos no corpo, de couraças, que são essas armaduras, essas estruturas do corpo que vêm sendo formadas ao longo da construção do nosso corpo, são como cintas que elas vêm apertando o corpo. A energia vital, a energia da sexualidade, que todo mundo conhece como energia sexual, mas a energia libido é energia de vida, pulsação de vida, e ela acontece de forma vertical no nosso corpo, ela sobe pela nossa coluna, ela vem lá você me corrige se eu estiver errada, tá? Eu vou trazer esse olhar nossa, eu amo falar sobre isso. A gente pega a energia que vem lá do quadril, que sobe por toda a coluna, passa, né, aqui pela cabeça e volta para baixo. Então a gente tem essa energia fluindo no corpo de forma vertical. As couraças, elas são como cintas que elas vão apertando de forma horizontal. Elas vão apertando. São 7 couraças, né, que a gente tem no corpo, em alguns segmentos, né, que vão... A gente separa mais para ter um entendimento, mas elas acontecem meio que juntos, né? Então, esses apertamentos que vão acontecendo dentro do corpo vão diminuindo esse fluxo de pulsação do corpo, que é vida. É movimento de vida que acontece dentro do corpo. Então, quando a gente traz a massagem nesse lugar de consciência, de abrir espaço interno, de esvaziar a pressão, de permitir espaço para sentir, a gente faz com que essa pessoa retorne a pulsação de vida dentro do corpo dela, porque aí ela tem espaço dentro do corpo, ela pode relaxar, e quando ela pode relaxar, quando ela consegue soltar toda aquela carga de tensão, o corpo volta a sentir, a poder, uau, eu consigo, e muda a relação dela com o corpo, muda a relação dela com a vida, muda tudo, não é isso? Sim. Eu quero voltar no assunto que você tocou, que eu acho bem interessante. Eu quero explicar para as pessoas por que respiração curta e rápida é significativo de trauma. Você começou falando disso. E o que acontece? Quando a gente respira curto e rápido, por exemplo, eu tenho um ataque de lá, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Porque você vai ter uma descarga adrenérgica no teu corpo e você vai começar a fazer essa respiração curta e rápida por causa dessa descarga hormonal. Só que tem gente que vive assim. Sabe aquela pessoa, acho que tu deve conhecer, né? Que se assusta fácil. Tu chega perto e ela já dá aquele pulo. Essa é uma pessoa que provavelmente está preso numa hiperativação simpática. Qualquer coisa ela se assusta, qualquer coisa ela tum. Acho que todo mundo conhece uma pessoa assim. Manda esse vídeo para ela. Essa pessoa precisa saber disso, que ela tem como aprender a relaxar e sair dessa hiperativação. Normalmente ela está presa na inspiração curta e rápida. O simples fato dela aprender a expirar e relaxar vai levar ela para outro lugar. E tem um outro tema que tu começou a tocar que eu acho fabuloso, que são as couraças musculares. Couraça muscular, normalmente a gente só pensa como a nossa cabeça reage a uma situação difícil. Mas agora tu tem que começar a pensar também como o teu corpo muscular reage a uma situação difícil. Por exemplo, eu tenho um estresse, né? Eu vou falar de mim pessoalmente agora, da minha vulnerabilidade para vocês. Eu tenho dor no pescoço e nos ombros. Muito fácil. Eu tenho um estresse, eu faço aqui, ó. E até eu aprender que isso aqui está relacionado com o meu estresse, ou com uma dificuldade emocional, ou com carregar alguma coisa que é muito pesada para mim, e eu relaxar dessa situação e eu aprender a vivenciar isso de outro jeito, aquilo vai continuar lá. Claro que tu pode fazer uma massagem, claro que tu pode fazer várias coisas, mas também tem um aprendizado emocional que passa por ali. Então a couraça muscular nada mais é
como os teus músculos lidam com um certo estresse. E isso pode acontecer, igual eu dei o exemplo do ombro, mas também pode acontecer, e eu vejo bastante, na tua sexualidade. Tem pessoas que não conseguem, têm as pelvis rígidas. Esse movimento de abrir as pernas, para muitas pessoas, é difícil. Muitas pessoas têm mais... A maioria das tensões... aliás, só para você saber, a maioria das tensões de couraça muscular, a gente está preso em movimento de que a gente fecha o corpo. As couraças normalmente são assim. Elas poucas vezes são assim. Tem poucos tipos da bioenergética que são o contrário, que tem couraça mais atrás. A maioria das vezes as couraças são esses músculos que fazem a gente fechar o corpo e não abrir o corpo. A maioria das couraças, se tu for ver, é esses músculos em contração que a gente tem. Tanto na pelvis quanto nos ombros, em todo o corpo, no olho também. Às vezes a gente fica assim, aqui, a gente fica assim, é toda essa contração. Normalmente a gente está preso na adução e a gente não consegue fazer abdução. Abdução se abrir para o mundo. Essa é a maioria, só assim, explicando um pouquinho de couraça, porque a gente está falando, porque eu acho que tem várias pessoas aí que nunca ouviram esses termos. O que é uma couraça muscular? Que você começou a entrar, né? E como que a gente pode lidar com isso, com respiração, com massagem, né? São conceitos da bioenergética, se alguém quiser estudar. Eu amo, né? Adoro. Foi onde tudo começou pra mim, assim, né? Que eu comecei a tocar aquele corpo e perceber que tinha algo além ali, que não era só um músculo relaxando, mas tinha uma emoção. Eu tocava nas pessoas e as pessoas começavam a chorar. E eu falava, o que é isso, gente? É só uma massagem. Eu fiz um curso de massagem e eu quero trabalhar com massagem. E de repente as pessoas começam a entrar em processo de choro. Como é que eu faço, né? Para lidar com isso tudo. Então esses conhecimentos, eles são muito importantes, assim, né? Pra gente poder lidar com o outro, né? Trabalhar com o corpo é trabalhar com a intimidade do outro, e a intimidade não é só o corpo físico, a intimidade é tudo que envolve aquele ser. Então quando a gente fala dessas couraças, a gente fala de uma história de vida, né? Dessa pessoa que se constituiu de várias emoções, de várias experiências, de várias coisas que foram vividas e foram sendo processadas, né, de forma psíquica e de forma corporal, que é essa estrutura do corpo que tu falou, muscular, que viveu, que sentiu, que experienciou a vida, né? Então o corpo, a musculatura, ela vem também como uma forma de proteção da gente, né? Para proteger essa parte mais sensível. Imagina se não tivesse músculo, né? A gente tá ali em contato direto com a parte mais frágil do corpo humano. Então a musculatura, ela entra dentro desse lugar de proteção. Só que aí as couraças, elas acabam, quando o corpo está encouraçado, é quando o corpo tem uma proteção tão grande que eu não consigo acessar camadas mais sensíveis, né? E quando tu fala do pescoço, do ombro, pescoço, né, esse lugar de tensão, que eu acho que a maior parte das pessoas tem, eu pelo menos a maior parte do meu público, das pessoas que eu recebo em atendimento de massagem, e muito das mulheres, o público feminino também tem muita tensão no pescoço e nos ombros, que é um lugar de controle. É um lugar de controle. Esse movimento que a gente faz das couraças é um movimento antigravitacional. Eu puxo, né, como o Mauro falou, para dentro e para cima. Eu puxo para cima. Então o controle, ele é muito em relação com o medo, né? O medo de entregar, o medo de soltar, o medo de se permitir, o medo de confiar, o medo da vida, né? Acho que a base das couraças, ela tá muito relacionada com o medo. E quando a gente fala do pescoço, a gente fala desse controle, que é essa conexão entre o pensar, que é essa parte aqui, essa energia da cabeça, e o sentir, que é essa caixa daqui do peito, né, onde acontecem as minhas emoções. E o pescoço, ele é a ponte. O pescoço aqui, os ombros, ele é a ponte, essa conexão entre o pensar e o sentir. Então, muitas vezes, tem coisas que eu estou lidando, são necessidades mais internas, necessidades emocionais internas, e que eu não estou podendo dar muita atenção para elas, porque eu tenho uma vida de coisas para fazer, responsabilidades, compromissos, tarefas e coisas que a gente sabe racionalmente, mentalmente que são importantes fazer, e eu prefiro não entrar em contato com que muitas vezes essa parte minha mais visceral, essa necessidade primitiva do ser,
que é, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Então, para eu não entrar em contato com esse sentir, eu tranco e prendo aqui em cima. E eu não posso realmente me entregar, confiar em mim mesma, confiar no meu corpo, confiar nesse fluxo da vida, sabe? Então, eu vejo assim, para mim, até que gostaria de te ouvir, a couraça, ela tá muito relacionada, assim, a base principal da couraça é medo. A primeira coisa que eu quero falar sobre a couraça é uma proteção, tá? É uma proteção. Então, assim, quando a gente tira a proteção, a gente vê o que está embaixo. Enquanto a gente está na proteção, a gente dificilmente vai ver o que está embaixo. A couraça, ela é um sistema de defesa do teu corpo. Não é que você não deve ter couraça, você tem que ter couraças para sobreviver. Elas são mecanismos de defesa do teu corpo. Agora, quando esse mecanismo de defesa está fazendo você ter dor e está tendo um problema na tua vida, é a hora de você olhar para essa couraça. É a hora de você ver o que é. Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser dor, pode ser várias coisas. Mas até um terapeuta, quando vai atender alguém que vê que tem uma rigidez muscular muito grande, uma couraça muito forte ali, a primeira coisa é: tá, tem aqui, beleza, mas isso também é uma defesa. Não é uma coisa que a pessoa simplesmente tem que deixar de ter. Faz parte da vida nossa a gente se defender. E, por exemplo, se vem uma coisa muito forte em mim, normal que eu tenha que ter todo o meu tônus muscular para me defender daquela agressão que está vindo. Então, a primeira coisa é: quando ela é usada como defesa, ela é super ok e a gente tem que ter. Imagine se vem alguém me atacar e eu fico todo molenga. Não funciona. Então, a primeira coisa sobre a couraça é: ela é um órgão de defesa. O problema é que depois que o estresse passou, eu continuo com ela. Quando eu tive meu estresse durante o dia, chega de noite, eu vou dormir, não consigo porque o corpo dói. Esse é o problema. A defesa a gente tem que ter. Agora, a gente fazer essa modulação para baixo, a gente tem que ter. Então, assim, a primeira coisa, assim, quando a gente vai lidar com couraça o problema é você aprender a ter essa descida dela, esse relaxamento. O problema não é o trauma, não é a dificuldade da vida. É você aprender depois fazer o sistema nervoso a relaxar, o sistema muscular a relaxar. Daí vem, e quando a gente entra no relaxamento normalmente, começa a vir as emoções. Porque quando você está aqui na luta, não tem emoção, tu não sente medo. Eu estou querendo me defender aqui, eu estou na briga. Depois, normalmente, que você sai desse movimento de defesa, dessa primeira armadura, você começa a ver, talvez tenha dor, talvez tenha medo, talvez esteja insegurança, talvez tenha alguma perda ali dentro, atrás. Mas a grande questão é como você aprender a modular isso, é como você aprender a fluir nas tuas tensões com o relaxamento no meio dela. Porque o que eu vejo? O que acontece? Eu tenho uma tensão aqui. Aí, em vez de eu descer, o que eu faço? Tem uma tensão aqui, aí tem mais um estresse, né? Pum. Aí tem mais um estresse. E aí, quando eu relaxo, eu só relaxo até aqui. Mas, na verdade, o meu nível basal é aqui. Perfeito. Então, na verdade, a grande ciência não é que você não precisa se defender. Você precisa, e eu quero que se defenda. É que você consiga realmente descer os degraus e viver uma vida com relaxamento e fazer as coisas com relaxamento. E claro, toda couraça tem alguma emoção atrás, tem alguma tensão atrás, tem alguma sensação atrás. E essa é uma das magias da terapia. Quando eu vou atender alguém, várias vezes a gente conversa sobre o corpo e o corpo começa a revelar o que está ali atrás daquilo tudo. Uau, essa aqui aí tu vai ver, aí às vezes cai uma história lá de 10 anos atrás, às vezes cai numa história de um pai, de uma mãe, tudo essa conversa durante a sessão terapêutica do corpo se desdobrando e se revelando é muito, muito bonito, assim, para mim, assim, como experiência, assim, de vida terapêutica, foi muito transformador, tanto eu me olhar, quanto eu olhar para pessoas com isso. Sim.
Eu amo, né? Eu sou suspeita também. A gente trabalha com isso, não tem como a gente não gostar de falar sobre isso, estudar sobre isso. É um lugar, assim, que, enfim, só faz a gente crescer, né? Porque é aquilo que tu falou, né? A gente também traz para consciência. O que eu vejo, né? Falando ainda desse tema couraça. Eu fiz o curso de massagem bioenergética, eu atendi muito trabalhos de liberação de cargas emocionais retidas no corpo em processos mais catárticos, né? Onde a pessoa tem ali uma raiva reprimida, um medo reprimido, e a pessoa vive ali, chora e sente e tal. Então, é uma condução, né? O toque da massagem conduzido para esse lugar, para provocar uma catarse, para aquela energia que está ali, aquela carga que está ali presa no corpo, possa ter espaço para fazer a descarga. Essa é uma forma de trabalhar com a massagem, né? Porém, quando a gente está falando dessa estrutura de couraça sendo uma estrutura de proteção, ela não necessariamente ela é ruim, ela tem a sua importância, ela tem a sua necessidade, você precisa daquilo de alguma forma. A questão é como é que a gente pode fazer uma condução de uma massagem, de um atendimento terapêutico, onde a gente possa ir flexibilizando e soltando esse estado de rigidez e aprisionamento de uma couraça, sem precisar fazer uma descarga elétrica, assim, onde a pessoa muitas vezes pode, inclusive, retraumatizar. E aí foi isso que eu desenvolvi nesse trabalho, voltado ao trauma, que é justamente esse olhar de poder acessar profundamente as couraças, mas dentro de um lugar onde a pessoa vá aos poucos permitindo, com segurança, ir soltando essas couraças, vai começando a reaprender a sentir segurança e entender que ela não precisa naquele momento estar nesse estado de rigidez. Ali naquele momento ela pode soltar. E aí vai conectando entre o que a pessoa sente e o que a pessoa entende. Então quando você faz um processo terapêutico, um entendimento que a pessoa consegue perceber no corpo dela coisas que ela entende com a mente, por exemplo, eu sei que eu passei por tal coisa, eu sei que essa fase da minha vida foi difícil, mas eu posso sentir isso no meu corpo, eu integro a experiência. E quando eu integro a experiência, essa experiência traz para a consciência, já começa a se transformar. É muito diferente a gente ter um entendimento de alguma experiência de vida que a gente tenha a nível mental e você realmente poder sentir no corpo. E aí quando tu falou algo que me veio essa informação, que muitas vezes emoções chegam ali na pessoa e a pessoa chora, ou a pessoa sente medo, ou a pessoa descarga algo sem saber o que está acontecendo. É uma emoção que chega, mas não necessariamente ela está conectada a uma experiência que ela saiba, que são as memórias implícitas, que são essas memórias a nível inconsciente que a pessoa tem de informação retida no corpo e que ela libera e que ela solta e que não precisa de entendimento a nível racional. A gente busca o tempo todo tentar entender o que acontece com a gente e se a gente se permitisse mais entrar no lugar de sentir o que a gente sente, perceber o que esse corpo comunica com a gente, é voltar a perceber a linguagem do corpo, voltar a poder sentir, escutar o nosso próprio corpo. E ninguém ensina pra gente, né? A gente é muito mais estimulado a nível de neocórtex, a sociedade, a educação, todo o sistema, ele ensina a gente a entender as coisas e não a perceber a partir desse campo mais sensorial. E a massagem, voltando para esse lugar da massagem do toque, é justamente esse ensinamento da gente poder voltar para essa linguagem que não é verbal, que não é comunicada através disso que a gente entende, mas é uma linguagem sentida, muitas vezes muito simbólica só, sabe? De informações que chegam e que eu não consigo conectar com a mente racional, mas eu sinto e eu me permito sentir aquilo e dar vazão para aquilo que acontece dentro de mim. Quero falar um pouco sobre esse tema que tu está trazendo, que é o implícito e explícito. A gente tem dois tipos de memória, tá? Usando mais o termo da neurociência, mas se tu for pensar, você pode falar em Freud, inconsciente e consciente, que é isso que ela está trazendo. Bom, primeira coisa, assim, imagina uma criança que não aprendeu a pensar ainda, não tem cognição, antes dos 5 anos, então todo esse aprendizado, o que ela viveu ali, o que ela sentiu do mundo, então o toque vai trazer o quê?
principalmente memórias implícitas nossas, onde a gente não traz a racionalização para aquele momento. E essa é a grande magia do toque. Quando você vai tocar alguém, você tem que saber que você está trabalhando num campo do implícito. É difícil você racionalizar como foi o toque daquele amor que tu viveu quando tu tinha 15 anos. Você lembra a sensação, mas você não consegue trazer linguagem para aquilo. Então, quando a gente fala de toque, a gente está falando do implícito. E aí é a grande magia. Mas o corpo tem a memória do sentir. Então, vários traumas, principalmente traumas relacionados ao afeto, amor, você vai ter que sentir no teu corpo para solucionar ele, porque a cognição não vai chegar lá. Então, muitas vezes, e essa liberação que vai ter não vai ser por palavras, vai ser uma sudorese, vai ser um pé frio, vai ser um tremor no corpo, vai ser uma emoção que talvez não tenha palavra. E a gente entra num tipo de terapia mais corporal aqui, porque talvez você, se for pré-cognitivo, então esqueça. Trauma pré-cognitivo, dificilmente tu vai conseguir verbalizar, porque tu não tinha fala naquela época. Tu vai trazer, e isso é importante, né? Isso não quer dizer que a fala não é importante, pelo amor de Deus. É importante que você, com a fala, você entenda o que aconteceu ali. Mas aquilo tudo se deu no nível implícito, inconsciente. E o nosso afeto tem muito de implícito, não tem muito de consciente. E o grande trabalho do terapeuta é assim. Imagina aqui é o limiar do explícito, do que você pensa, e aqui é o limiar do implícito, o que você não sabe. E tem essa faixa aqui. O terapeuta, bom terapeuta, ele vai trabalhar nessa faixa. Trazendo o implícito para o explícito. Trazendo o implícito para o explícito. Trazendo o inconsciente para o consciente. Quando a gente trabalha com o corpo, e eu trabalho muito com terapia corporal, eu estou no limite do implícito se tornar explícito. Até o jeito da psicanálise, que se for ver do jeito da pessoa falar, é totalmente relaxado. O que é? Ele quer induzir o implícito, através da fala, chegar ao explícito. E a terapia, normalmente, anda nessa borda aqui. Ela não, se você vai lá no teu terapeuta e fica só aqui, nesse plano, talvez você... Opa, deixa eu sentir o que eu falo. Deixa eu vivenciar a minha fala. Porque aí a terapia ganha outro conteúdo. Que você começa a acessar o implícito. Um bom terapeuta normalmente vai te conduzir nessa borda. Implícito, explícito. Implícito, explícito. E quando a gente vai trabalhar principalmente com trauma de afeto, carinho, amor, você está trabalhando nessa barreira do implícito para o explícito. Ou, se você quiser falar como Freud fala, inconsciente para o consciente. E tem esse limiar que é o subconsciente, que está ali. A gente trabalha no subconsciente quando a gente vai pensar. Aí falando na linguagem tanto da psicanálise quanto na linguagem mais moderna da neurociência, que vai falar dos tipos de memória que a gente tem cerebralmente falando. Mas, então, ao tocar, você tem que estar muito atento a esses sinais que não tem muita cognição. Mas a cognição, é claro, é importante para a gente trazer conhecimento para isso que está ali. E quanto mais a gente se aprofunda na meditação, que é uma coisa que eu falo bastante lá no Sagrado Êxtase, o curso que eu tenho, a gente vai conseguir, de fato, entender o que está dentro do nosso corpo. A gente vai ter esse outro olhar para o nosso corpo. Interessante, né, falar sobre essa questão, voltar um pouquinho sobre o que a gente começou falando sobre toque, afeto, amor, né, e que essa pessoa que chega querendo uma massagem a nível de relaxamento, inconscientemente, no fundo, o que ela está buscando é esse resgate ao sentir, esse resgate do toque. 95% das nossas ações na vida, elas são inconscientes, elas são regidas por esse lugar que a gente não entende, né? E se a gente for parar para pensar, essas informações pré-verbais que a gente não consegue verbalizar, ela é muito mais dentro do campo do sentir,
elas são desse contato inicial, que é pele, é olho, é escuta, é o campo sensorial, né? Que é essa parte mais sensível que a gente pode aprofundar muito dentro de um processo terapêutico. E esse é o papel do terapeuta, né? Do toque, né? O terapeuta corporal, a pessoa que trabalha com o corpo como uma ferramenta, como um recurso de integrar os processos e as experiências de vida, né? Então a gente não precisa fazer um processo terapêutico de conduzir a pessoa a ter entendimentos, a buscar respostas, mas é muito mais dentro de um lugar da pessoa poder dar vazão para o que ela sente, é conduzir essa pessoa de volta ao próprio corpo, porque a sabedoria do próprio corpo da pessoa já tem as suas respostas, já tem os seus caminhos. Tudo que está vivo pede por um próximo passo. E o trauma é justamente esse bloqueio do próximo passo. Só que o corpo ele está pedindo. Ele está pedindo para ir para descarregar uma coisa que não foi descarregada, para sentir uma emoção que não foi sentida, para viver aquilo que veio, né, fisiologicamente para ser experimentado e não pôde, não teve espaço interno suficiente, regulação suficiente para isso. Então, o terapeuta que tem esse conhecimento, ele vai ser como um guia, né, ajudando essa pessoa a ela e encontrando essa própria sabedoria do corpo para fazer esse relaxamento, essa descarga, essa liberação, porque ela tem essa sabedoria dentro dela. A gente está ali apenas conduzindo, criando esse espaço de segurança, porque quando tu fala, né, dessa questão do toque, do contato, do afeto inicial da vida, a gente está falando de corregulação, e muitas vezes essas etapas iniciais da vida, onde foi que nós aprendemos a nos corregular, nós aprendemos através da corregulação a nos regular como adulto, às vezes a gente não sabe nos regular. Então o papel do terapeuta também é corregular essa parte mais primária nossa, para que nós possamos, agora como adulto, nesse lugar de neuroplasticidade, voltar a aprender. Né? A gente está sempre nesse lugar de aprendizado, e eu acho que isso é dos temas muito legais do trauma que eu amo, que é a diferença entre a curiosidade e eu já sei tudo, né? Uma das coisas que o trauma faz é a gente perder essa curiosidade em relação à vida. A gente meio que entra num estado de estagnação e de congelamento. E a gente perde esse fluxo de olhar para a vida e perceber a vida e tentar sentir o que acontece, né? Sem eu ter o controle, o entendimento, a resposta para as coisas, sabe? Então, é esse lugar mesmo, assim, sabe? De fazer a pessoa abrir para esse campo desconhecido, de que ela não sabe, que não tem uma resposta certa, mas simplesmente poder sentir e experimentar mais profundamente o próprio corpo. Tem uma coisa que tu falou que eu adoro, que é, para mim o Tantra é esse mergulho no desconhecido. Esse mergulho naquilo que a gente não sabe. Amar alguém, várias vezes esse mergulho. A gente não sabe. Porque a gente está mergulhando nessa esfera do implícito, do que a gente não sabe. E o que a gente vai descobrir durante a jornada. O relacionamento, várias vezes, passa pelo mergulho no implícito, pelo mergulho do desconhecido. Porque a gente não consegue racionalizar direito o que a gente sente. Então, são poucos os corajosos para fazer o caminho do Tantra. Mas com certeza é o caminho que tu vai ser feliz, porque ele vai trazer as emoções para você, ele vai trazer o sentir. Se a gente não sente a felicidade, para que ser feliz? Então, se você não medita lá, você não tem esse aprendizado que a gente ensina lá no Sagrado Êxtase, não tem tanto sentido você sentir a vida. É importante você aprender a meditar na vida, a sentir a vida, porque senão ela perde o teu sabor na vida. E tinha uma coisa que tu estava falando também que eu gosto bastante, eu quero explicar um pouquinho mais, porque acho que talvez as pessoas aí não saibam. O que é corregulação e o que é regulação? Isso é um tema bem diferente. Corregulação, bem simples para mim aqui, é eu estar aqui com uma amiga minha, conversando com ela, sentindo o afeto dela, sentindo o olhar dela. Eu me tranquilizo quando eu estou com alguém.
é essa coisa de a gente sentir que a gente está na nossa rede, que a gente está com os nossos amigos, que a gente está ali junto. Isso já nasce com você quando você é um bebezinho e precisa da mãe para te aleitar, para te cuidar. O bebezinho dificilmente sabe como se regular sozinho, ele se corregula com o afeto do outro. Ele se corregula muito com o toque, com o afeto, com o olhar. Então, corregulação é essa regulação que a gente usa a sociabilização, e a gente é mamífero, a gente não vive sem o outro, então a gente precisa da corregulação. E quando a gente cresce e a gente vai evoluindo com a vida, a gente aprende a lidar com o que a gente sente consigo mesmo. Talvez com a ajuda de alguns recursos. Eu vou falar o meu recurso, eu gosto de surfar, então eu vou lá dar uma surfadinha e eu me regulo quando eu surfo. Eu me sinto melhor depois de surfar. Mas tem várias vezes que a gente corregula quando a gente vai, chama um amigo, olha, vamos conversar, eu estou passando um momento aqui mais difícil, e a gente, só de conversar ali, a gente já se corregula. Ou até eu tive a felicidade de ter amigos que falam, pô, segura aqui na minha mão, agora estou precisando de alguém que segure na minha mão e me ouça um pouco. Isso é corregulação, é quando a gente se regula com o outro. E quando você é um terapeuta, várias vezes você fala para o teu cliente, fica à vontade, isso tem o significado de corregulação. Você fala assim, pô, eu deixo você à vontade. Aqui é o teu espaço. Aqui o que importa é para você. Isso tem, e você fala para a pessoa, escolhe a cadeira que tu quer sentar. Essa gentileza, na verdade, é uma corregulação, onde você está criando um ambiente para aquela pessoa estar. Não é simples, isso já faz parte da terapia. O jeito que você traz a pessoa para dentro do consultório e cria esse espaço com as tuas palavras, com a tua condução, é a primeira corregulação. Se você vai atender alguém, você tem que pensar que você é esse ambiente que vai corregular o outro. O jeito que você fala. Se tu fala rápido, acelerado, provavelmente tu vai desregular aquela pessoa. Agora, se tu fala com um tom acolhedor, com uma voz gostosa, uma voz que dá espaço, você tem mais tempo de escuta do que tempo de fala, isso tudo é corregulação. Sabe aquela pessoa que tu chega para conversar com ela e você se sente à vontade? Ela sabe corregulação de algum jeito. Ela tem espaço para te receber. Agora, regulação é o que você vai fazer por você mesmo. Então, assim, essa dica eu queria dar para vocês entenderem que às vezes a gente pode estar num ambiente e se corregular com outro, ou você pode estar num ambiente e ser desastroso. Ou até o contrário, você fala assim, tá, eu vou aprender a me regular. Eu dei o exemplo do surf, mas pode ser o meu curso de Tantra, Sagrado Êxtase, dá uma olhadinha lá, tu vai gostar. Pode ser meditação, pode ser dar uma voltinha, pode ser várias coisas, fazer uma comida gostosa para você. Isso são meios de regulação. O que tu faz para se regular? Ai, como é bom, né? Esse lugar de ter entendimento e conhecimento sobre as coisas, né? O conhecimento liberta, principalmente quando a gente consegue colocar ele em prática, né? Uhum. Eu gosto de me regular dançando. Eu gosto muito de dançar me regula. Eu gosto de estar na natureza, fazer uma trilha, estar com os pés assim no barro, assim, barro molhado, me regula tanto como eu gosto de botar o pé no barro, gente. Eu adoro fazer temazcal me regula um monte, assim, também. Mergulho no mar, todos esses movimentos, assim, me fazem voltar para o meu centro. E esse lugar também de estar com amigos, o contato com os olhos, eu acho que esse lugar do olhar, para mim, é um lugar onde mais me corregula. Por isso que para mim sempre foi um desafio essa questão com a câmera. Porque a câmera, eu tô falando, eu tô conectando o que eu tô falando, expressando, mas não tem o olhar do outro.
E eu sou muito corregulada com esse lugar do olhar, assim. Quando eu falo através dos olhos do outro, o outro me olhando me traz esse lugar de corregulação. Então é um aprendizado, né? Esse lugar, né? Da gente poder falar com a câmera e não ter o olhar físico do outro, né? Tem vários olhares, mas não tem olhar físico. E o olhar físico, ele é um dos grandes correguladores, né? Esse lugar de presença. Porque quando a gente fala desses traumas mais iniciais da vida, de desenvolvimento, dessa sensibilidade, da falta do contato, o olhar é o primeiro, além do toque físico, né, que aquele bebê sai do colo do útero da mãe e vai para o contato físico e tem o olfato e o cheiro da mãe, ele tem o olhar da mãe. A única coisa que ele consegue enxergar mais de perto aqui do seio é os olhos. Então, o olhar da mãe, o olhar, ele traz muito essa memória mais inicial do tipo, como é seguro aqui, né? Como o olhar pode trazer essa resposta interna de autorregulação. E eu queria falar agora sobre um outro tema, saindo um pouquinho desse lugar mais primitivo, dessas memórias mais... Vou te cortar um pouquinho que eu quero dar uma dica para essa pessoa que está aqui na minha frente. Faz uma lista, por favor. Isso vai mudar a tua vida. Eu vou te dar uma dica de corregulação. Faz uma lista do que te regula na tua vida. Ela vai te ajudar nos momentos mais difíceis da tua vida. Escreve lá o que fazer, o que me regula, o que me faz bem. Isso vai mudar a tua vida. Porque para mim foi muito útil ter essa lista do que me salva, de qual é a minha sustentação. Pode ser igual a Grazi falar, dançar, pode ser surfar, pode ser conversar com um amigo, pode ser a lista de recursos da tua vida. A lista que te dá base. E quando tu fizer esse exercício, tu vai fazer aquilo e vai realmente sentir que está se cuidando. Vai sentir que você está apreciando aquele momento. Faz essa lista. Isso é muito precioso. A gente saber quais são os recursos. Mas não é simplesmente saber. Quando a gente está lidando com recurso, a gente tem que sentir aquele recurso. Não adianta nada eu ficar pensando assim, surfar é meu recurso. Agora imagina eu entrar na água, sentir a água batendo no meu corpo, sentir o vento, a sensação do sol batendo no meu rosto, meu corpo relaxando com aquela sensação. Isso é um recurso. O recurso é vivido, ele tem que ser sentido. Aí ele se torna um recurso. Por exemplo, a Grazi falou, ela gosta de dançar. Não adianta ela pensar, eu tenho que dançar. Não, tu entra na dança. Você deixa de pensar na dança e se torna um dançarino. Você se torna a dança. Aquilo governa o teu corpo. E aí você sente todas aquelas sensações do dançar no teu corpo. Isso, quando você traz a sensação corporal, você traz a meditação, o mindfulness para esse momento, que eu ensino lá no Sagrado Êxtase, a coisa vai mudar na tua vida. Você tem que ter essa qualidade de presença no teu prazer. E aí a coisa começa a mudar. Essa sensação de presença no teu corpo, no teu prazer, no que é gostoso. Isso, essa dica que eu estou dando para vocês, pode realmente estar mudando a tua vida como mudou a minha vida. E como mudou a vida de milhares de pessoas. Isso é uma técnica que muitas pessoas praticam. Muitas. Mas desculpa, eu te cortei, eu quero ouvir tua pergunta. Antes de falar a pergunta, eu vou trazer um exercício também que eu acho muito rico dentro desse lugar de regulação, que é respirar junto com o outro. Sentar na frente de alguém que você confia, gosta, de alguém que realmente te nutre emocionalmente, que você sente confiança, e pausar alguns minutos na frente dessa pessoa trocando olhar e respirando junto. Cara, esse mecanismo assim de conectar a respiração e o olhar vai trazendo várias informações assim de permissão assim para você entrar no estado de relaxamento. Essa é uma das coisas que eu gosto muito de fazer para me regular através do outro também. E aí o que eu ia te perguntar era essa questão do trauma sexual, porque, por exemplo, eu trabalho muito dentro da massagem, o meu atendimento, ele é muito mais voltado para esse lugar dessa parte mais primária, primitiva, esses estados de regulação, corregulação, mais dessa parte do desenvolvimento primário da vida.
Eu não trabalho, nem nunca trabalhei com essa parte do trauma sexual. Eu não me aprofundei nisso, né? Assim, do toque e tudo mais. Sei que tem alguns pontos, algumas coisas assim. Eu gostaria de poder saber um pouquinho mais sobre essa questão do trauma sexual. O trauma sexual, como qualquer trauma, a primeira coisa, é um evento rápido, abrupto, inesperado, que a gente não espera. Ele vem e a gente não consegue fazer. Então isso é definição de trauma, primeiramente. Isso quando acontece na sexualidade, aí acaba sendo um trauma ligado à sexualidade. Bom, sobre trauma sexual, a primeira coisa que eu queria falar é que ele é muito mais comum que todo mundo imagina. Eu acho que mais de 50% das pessoas que eu atendi tem trauma sexual. Porque às vezes a gente nem encara o trauma sexual como trauma sexual. Aquela ruptura de limite, alguém se passou com você. Pá, eu sou homem, eu já tive mulheres que se passaram comigo. Agora, imagina você que é mulher, quantas pessoas já não se passaram sobre você. Eu não consigo nem imaginar a dor do que é ser mulher. Então, a primeira coisa, eu quero que vocês entendam que ele é muito mais comum do que a gente viu. E a primeira coisa para lidar com trauma ou qualquer coisa nesse nível é você ser delicado. É você saber que tem alguém ali que dói. Então, e a outra coisa, a maioria das vezes que tem um trauma de sexualidade, o limite foi rompido. Ou seja, você invadiu um campo e para isso várias vezes a pessoa vai ter que se defender. Então talvez o primeiro passo seja ela falar assim, não quero essa massagem. E se você está ali como terapeuta, a primeira coisa que tu vai falar é, que bom que você está falando e está me dando limite. Não é falar, eu vou te dar, olha bem, veja bem, eu vou fazer. Não, é que bom que tu tá falando. Já tô feliz. Porque tu tem que sair senão você vai entrar nesse lugar daquele cara que a abusou. Ela veio com a transferência. Fui abusada. Eu não quero massagem. Ela veio com a transferência. Agora, se tu for terapeuta de verdade, você vai ter que sair da transferência. Se você continuar e tu contra-transferir do tipo você tem que receber, é uma contra-transferência para fazer um retrauma. Então a primeira coisa é você saber um pouquinho de transferência, que a pessoa vai jogar aquele conteúdo para você numa sessão terapêutica. Só que você vai ter que aprender a sair disso. E mais do que isso, você vai ter que empoderar aquela pessoa que te disse não. E aí você tem que ter essa humildade enquanto terapeuta que o que o outro faz, o que o outro traz para você é mais importante do que o que você quer fazer com aquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu falo de trauma é você aprender a lidar com limite. E talvez na primeira sessão seja para essa pessoa aprender a dizer não. E nada melhor dizer não para alguém que está no poder. Porque a maioria dos abusos acontece para alguém que está no poder. E você, como terapeuta, você está no poder. Então a primeira coisa, de fato, é você... Uau! Ela me disse não. Que legal. Eu falo assim, posso pedir mais que isso? Diz não mais uma vez sentindo no teu corpo que você pode dizer não aqui. Então talvez a primeira coisa para mim trabalhar com trauma sexual é trabalhar com limite. Exercícios de limite. Tem vários exercícios de limite que a gente pode fazer. Vários tipos de jeitos de trabalhar com o trauma. Talvez não seja o toque. Mas claro, se essa pessoa já estiver pronta, você vai tocar nela, vai fazer uma massagem, vai fazer o que tiver que fazer. Mas o que eu vejo na minha prática é que a maioria das pessoas não sabem dizer não. Eu vou falar que eu também tenho dificuldade, tá? Isso não é uma coisa rara, tá? Várias pessoas, inclusive eu, não sou iluminado, tá? Não sou esse bambambam, eu sou uma pessoa normal, também tenho essa dificuldade. Agora, anos de terapia, eu fico imaginando as pessoas do dia a dia que você vai atender, que chegam no teu consultório porque tem trauma sexual. Qual que talvez seria o primeiro passo? Seria uma massagem? Essa é a minha pergunta. Então, talvez seja como dar os limites. Para depois, no processo terapêutico,
ela descobriu sim. Quem dá um não verdadeiro sabe dar um sim verdadeiro. Eu acredito nisso, que começa pelo não. E talvez é não. No campo da sexualidade a gente tem que saber que talvez é não. Então, falando do começo do trauma e falando como terapeuta e tudo isso, eu acho que é um tema bem delicado. E claro, uma pessoa que tem trauma sexual, por exemplo, tu não vai fazer uma massagem genital, talvez. Primeiro, tu talvez só segure na mão da pessoa e fale assim, como é isso? É uma zona segura. É uma zona que é tranquilo para a pessoa sentir. E aí a pessoa sente assim, tá, tudo bem aqui. Tá, então tá. E olha que eu tô aqui um tempo já. E aí eu já sinto que o ombro dela relaxou. Esse braço dela tá mais relaxado que aquele. Vocês conseguem sentir isso aí? Porque você, enquanto terapeuta, tu vai ter que sentir essa diferença. E eu aqui tô olhando para vocês e tô sentindo a diferença. Mas quem vai tocar tem que ser muito sensível de sentir isso. Porque vocês conseguem sentir na câmera. Que a sensação nesse braço dela é diferente da sensação do braço de lá. É louco você sentir isso. Mas esse é um aprendizado. Que talvez primeiro ela, o cliente que você tiver, vai ser assim, tá, tu pode sentir segurança na minha mão? E só depois que ele falar, eu me sinto seguro, você talvez tocar o punho. E se a pessoa falar assim, não sinto seguro, você vai fazer o quê? Volta. Você se afasta. E fala para a pessoa, pede para mim me afastar. Sente que você pode pedir. Então, o trauma sexual, na verdade, tu vai ter toda uma delicadeza para lidar, para romper, para a pessoa falar. Vai ter que ter tempo de escuta no teu corpo enquanto terapeuta e o corpo do outro falar. É um lugar muito bonito de trabalhar. É um lugar muito amoroso de trabalhar. É um lugar onde, assim, no Tantra e no terapeuta tântrico, na verdade, ele não está querendo mudar nada no outro. Ele está a serviço. O tempo de escuta dele é muito maior do que o tempo de um terapeuta normal, porque ele está lidando com algo delicado. É diferente. Você pode, claro, você não vai ser aquele terapeuta que vai dar orgasmo na primeira sessão, mas tu vai dar respeito, carinho e afeto para as pessoas na primeira sessão. Ela não vai esquecer de você, que é totalmente diferente. Porque a gente hoje está acostumado a bater meta no sexo. Eu tenho que dar orgasmo para aquela pessoa. Você, como terapeuta, vai saber fazer isso. Mas se não tiver no ponto, você não vai fazer, porque aquilo vai ser um retrauma. Às vezes, uma sessão só segurando na mão já é uma baita sessão. A pessoa vai chorar, vai voltar. Olha, já aconteceu isso comigo. Várias vezes. E a pessoa se rastrear, olha, esse braço meu relaxou, ou ele tensionou, ou aquele lá de lá mais relaxou. Então, essa escuta corporal numa sessão, para você, é muito importante. Desculpa ter te usado como exemplo, mas é que para a pessoa entender, ela vai ter que ter essa sensação física daquilo acontecendo. Porque quando você está presente no toque, você consegue ver essas nuances no corpo do outro. Mesmo sem olhar, só por ressonância, só por sentir o outro. Vou aproveitar a deixa do que tu tá falando, né? E vou falar sobre a imersão de aprofundamento da massagem somática voltada ao trauma, que é uma imersão que eu vou facilitar também para desenvolver, né? Desenvolver esse terapeuta que quer ir além de uma massagem comum, né? Esse terapeuta que busca compreender essa leitura do corpo do outro, do campo do outro, da história do outro, dentro de um lugar muito mais profundo. Então, como tu tá falando, né, que a pessoa precisa sentir para ela realmente poder compreender aquilo que acontece, exatamente o que é importante dentro de um processo de conhecimento, é integrar o que você está entendendo. Então a gente traz todo esse conhecimento, tudo isso que a gente vem falando aqui, né, sobre o trauma, sobre as experiências do corpo, sobre o toque, sobre o olhar, sobre passar segurança, sobre todas essas informações num entendimento mais cognitivo, né? A pessoa vai aprender. Me dá uma dica
disso tudo que a gente conversou, o que que essa pessoa ali, tu pode ajudar essa pessoa que tá vendo a gente aí? Falando sobre esse lugar, que é o lugar assim que eu mais acredito de importante hoje, nos dias que a gente está vivendo hoje, que é onde a maior parte das pessoas está num estado de angústia, de ansiedade, de preocupação, vivendo muito mais fora do que dentro do próprio corpo. A minha dica é esse lugar de voltar para dentro a partir da respiração. Né? Então, assim, pausar mais vezes durante o dia, pausar em alguns momentos onde a gente está vivendo alguma situação difícil, né, de ser vivida durante aquele dia, pausar para respirar. É algo assim que é tão simples, mas é tão profundo e tão importante, porque às vezes a gente passa um dia inteiro sem trazer um momento do dia a presença para essa respiração. Então, acho que a lição assim principal, que é o meu carro-chefe dentro de um processo de atendimento, é a respiração. Então, eu convido essa pessoa a ser mais consciente no dia a dia, através da respiração. Um outro exercício, uma outra dica que eu acho muito rica e necessária é: quando a gente percebe um estado de tensão no nosso corpo, quando a gente se percebe num lugar de rigidez, antes de você soltar, tipo, nossa, tô tenso aqui, deixa eu soltar. Antes de você soltar, observa o que está acontecendo no teu corpo, aonde que você está tensionando. Em vez de você querer logo se livrar e resolver aquela situação, você pausa para observar o que tem de tensionado, desde onde, até onde, que situação que eu estou vivendo para me fazer entrar nesse estado de tensão. E aí você vai ganhando intimidade com isso que está acontecendo dentro de você, porque a tendência que a gente tem é sempre querer se livrar daquilo que a gente está sentindo. Tudo que a gente vê como desconfortável, tudo que a gente percebe dentro do nosso corpo ou na nossa vida mesmo que não é legal, a gente quer negar, a gente quer evitar, a gente quer botar para baixo do tapete. E quanto mais intimidade, proximidade a gente tem daquele desconforto que está acontecendo dentro da gente, mais esse algo dentro da gente se percebe visto, se percebe acolhido. A gente está integrando essas sensações dentro da gente. Então, se a pessoa está sentindo ali esse estado de tensão, de congelamento, pausa ali um pouquinho, sente aquilo acontecendo e devagarinho, em vez de você querer desmontar, vai fazendo uma experiência de soltar aos poucos. Solta primeiro as mãos, depois o punho, depois o antebraço, e vai fazendo esse exercício devagar de você soltar aos poucos. Essa é uma dica assim que eu vejo como muito rica, para que a pessoa vá aos poucos aprendendo a entrar nesse estado de relaxamento. Vamos fazer agora então. Sente aí, por favor, no teu corpo. Tem algum lugar que, sabe, dói um pouco? Ou é tenso? Sente só, fica lá, acolhe esse lugar, sem querer mudar, sem querer fazer algo com esse lugar. Experimenta, acolhe esse lugar teu, só acolhe, sem querer fazer nada. Olha para ele. Aqui eu já senti que ele relaxou, só de você olhar. Essa atitude amorosa de você lidar com o que é difícil já muda muita coisa. De dar atenção. Várias vezes nosso corpo grita por atenção. E tu deu, ele para de gritar. Outra coisa que eu quero que tu faça agora, uma dica simples que vai transformar a tua vida. Dica da Grazi. Bem simples. Observa a tua respiração. Sem querer mudar, sem querer fazer nada. Simplesmente ela é o que ela é. Experimenta ser a respiração e não fazer ela. É muito diferente, que quando tu fala assim, presta atenção na tua respiração, a primeira coisa é: não, agora tu não vai fazer isso, tu vai ser a tua respiração. Sente ela, acompanha ela. É como se você tirasse o peso da respiração. E ela simplesmente é. E ela fica tão suave que talvez fique imperceptível. E aí a tua meditação se aprofunda. E o silêncio pode ser ouvido. E eu ensino essas meditações lá no Sagrado Êxtase. Dá uma olhadinha lá. Fica aí o convite para vocês. Muito bom.
É muito legal esse tema, né, da gente poder estar com o que é. Acho que é uma das coisas assim que muitos terapeutas, muitas pessoas têm essa tendência de querer corrigir o outro, de querer arrumar o outro, de querer mudar aquilo que está acontecendo, né? E a cura, dentro desse olhar de resolução, ela faz com que a gente se afaste mais ainda da gente. E é justamente esse afastamento que é essa desconexão. E o lugar mais bonito que existe é simplesmente quando a gente pode integrar tudo que faz parte da gente, inclusive o que não é legal, assim, que a gente não considera dentro de um conceito de que não é legal. Então, por exemplo, se eu respiro dentro de um lugar que dizem para mim que não é a melhor forma de respirar e eu respiro curto, antes de você querer respirar grande, aprende a olhar com amor para a forma como você aprendeu a respirar. E isso serve para tudo na nossa vida. A gente vai integrando dentro de nós aquilo que é, como nós somos. E é interessante porque tem uma... Fugiu a palavra agora, né? Mas a gente só consegue mudar algo na gente quando a gente aceita como é. E meditação, várias vezes, é sentar consigo mesmo e se amar. Se amar não significa que você vai sentir o maior amor do mundo. Várias vezes tu vai sentir as tuas dores. Mas a tua atitude é, eu estou aqui comigo. Uhum. É muito diferente, eu não vou mudar nada. Só que com o decorrer do tempo meditando, tu vai ver que esse ato de não querer mudar é o que muda. Uhum. E o ato de querer fazer é o que não muda. Porque, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, eu já tensionei meu braço para fazer aquilo. Eu quero fazer isso. E aí eu queria era fazer isso de outro jeito, mais leve, sem a dor no meu pescoço. Isso é uma coisa real minha, tá? Aí já dói aqui, eu falo assim, tá, eu vou simplesmente fazer. Porque eu gosto de fazer, porque é um prazer para mim fazer. É um prazer estar aqui falando com você. Muda totalmente a frequência. Que é pelo prazer, é pelo deleite de estar aqui. Uhum. É pelo gostosinho de estar com vocês, de querer ensinar algo. É diferente. Então tá, meu querido. Eu quero muito agradecer hoje a Grazi e quero que ela me conte como que a gente acha essa pessoa maravilhosa, onde que é os canais dela, o que eu consigo, como consigo te encontrar. No Instagram, podem já me seguir. Você vai me colocar de participação ali? Sim, sim. Então, me sigam no Instagram. Eu sou _Grazi Leal. E é isso, assim, essa é a minha rede principal de contato. E eu queria saber uma coisa de ti, Mauro. Eu gostaria, porque assim, o Mauro também é meu cliente. Uhum. Ele fez algumas sessões comigo. Sim. Ele viveu a experiência de receber a minha massagem. Uhum. Eu gostaria de te ouvir, Mauro, um pouquinho assim, como essa pessoa que... aquilo que a gente estava conversando antes, né? A gente, quando tem todo esse conhecimento, todo esse entendimento sobre a massagem, às vezes tá no lugar de receber às vezes é difícil, a gente fica, gostaria que fosse assim ou fosse diferente, mas eu gostaria de te ouvir como que foi para você essa experiência que você teve comigo de algumas sessões. A Grazi já me salvou algumas vezes, eu tenho minhas dores no pescoço, nos ombros, na coluna, eu sou uma pessoa que tem várias dores e ela já me salvou, foi maravilhoso. E acho que uma coisa que talvez eu nunca tenha te contado, mas eu gostei bastante, porque eu via que tu me estimulava bastante a questão da respiração. Eu falo, que eu posso respirar. E é legal você poder ir num lugar que tu tem essa vazão de poder ter mais expressão durante a massagem, de poder ter mais respiração, mais espaço, né? Porque várias vezes a gente não tem esse lugar que a gente pode ter uma respiração maior, uma expressão maior, um movimento maior durante a massagem, né? E esse continente para o conteúdo que eu precisava foi muito importante para mim, assim. Eu sou muito grato a essas mãos mágicas que me ajudaram bastante aí durante um tempo aí. Ela tem um excelente toque.
Eu que agradeço você também pela experiência, pela conversa, pela riqueza de todo o teu conhecimento, de compartilhar, de dar teu tempo aqui também e me ensinar tudo isso, né? Tu tá ali num outro lugar de conhecimento, eu honro muito tua caminhada, teus aprendizados, eu aprendo muito contigo também. E se você quer realmente aprender mais, se aprofundar mais sobre Tantra, sobre limites, como ser mais amoroso, como vivenciar o amor desse novo espaço, com um espaço de meditação, espiritualidade, onde a tua sexualidade pode realmente, de fato, se tornar uma oração, um ato meditativo, dá uma olhadinha ali no curso Sagrado Êxtase. Eu convido vocês a ter esse deleite. A vida começa agora. Esse é o teu momento. Aprecie, continue, segue aqui a gente nas redes. Pramod-Oyama hoje em dia é a minha principal rede. É só me seguir. Eu estou no Instagram, estou no TikTok, eu estou no YouTube. E dá uma olhadinha lá no curso, acho que vocês vão gostar. O link está aqui abaixo. Clica lá. Um beijo e te vejo daqui a pouco nas aulas.